Nós vamos começar, né, aqui o módulo de liturgia, né? É um módulo muito importante, é um módulo avançado, né? Vocês que já fizeram o módulo primeiro, que estão vindo para fazer esse módulo de liturgia. Liturgia está muito ligada aos sacramentos. Vocês já viram um pouco dos sacramentos, mas nesse módulo a gente vai ver primeiro algumas coisas gerais de liturgia e depois a liturgia de cada sacramento, os ritos, e aí vai se aprofundar nos sacramentos. Mas essa é a aula inaugural desse módulo. Para situar, né, a importância disso, acho que é interessante falar do quanto a nossa igreja vem sofrendo um ataque, né, na fé. A gente precisa da fé para viver em Cristo Jesus, né? A nossa participação é pela fé. Então, quando se perde a fé ou ela fica enfraquecida, né, o nosso vínculo, né, com Deus fica perdido. Então, tem havido um ataque grande para tirar a fé dos cristãos, né? Sempre teve isso, né? Desde lá dos Atos, das cartas de São Paulo, se fala, né, dos falsos pastores, fala-se do anticristo, sempre tem, né? Sempre tem tido esse problema, mas aguçou muito na reforma lá de Lutero, Martim Lutero, os protestantes, né? Depois Calvino e os outros todos que começou os protestantes, os evangélicos, né, numa rebelião, né, uma revolta contra aquele corpo, né, que Jesus fundou sobre Pedro, né, e na sucessão de Pedro, né, houve uma revolta contra isso, um ataque a isso. Mas não ficou por aí. Esse espírito de revolta foi crescendo e depois a gente teve a Revolução Francesa, né, também uma revolta, né, contra tudo que é a igreja, né. Ali tivemos aquelas carmelitas que foram, por exemplo, guilhotinadas, porque queriam ser carmelitas, queriam viver na oração, né, não era aceitável isso, né. Esse espírito de revolta vem fazendo essas revoluções, né, que são anticristãs, né. Em 1917, a Revolução Comunista, né? Também, como lá Lenin dizia, né, a religião é o ópio do povo, é o que mantém as pessoas enganadas e aí elas não fazem o que elas precisam fazer. Então é uma coisa horrível a religião. Então toda perseguição religiosa, né, em cima desses movimentos revolucionários. A gente tem os nossos patronos, Santa Zé de São Luís Martin. Lá na França, na época deles, já havia um movimento revolucionário, né, tentando recuperar bandeiras da Revolução Francesa, né. Ele chegou a ter que ir a Paris para participar de manifestações para defender a igreja. Então, para você ver que é um ataque à fé. Porque dentro desses movimentos vem toda uma ideologia, toda uma conversa, né, para distorcer as coisas e enganar, né, nos colocar numa mentira, numa falsidade, porque a verdade é nosso Deus. A verdade é o nosso Deus. Mas, enfim, a gente tem visto esse ataque e parte desse ataque acontece em cima da liturgia, da oração, da igreja, que é a liturgia. E tem um princípio, né, um princípio teológico que diz que a norma do que você reza é a norma do que você acredita, né? Lex orante, lex credente, né? Em latim eles falam assim, né? As duas coisas não casadas. Então, se muda a tua forma de rezar, afeta a tua forma de acreditar, né? Então, a nossa fé também é agredida quando você agride a oração da igreja, quando você deforma a oração da igreja. Então, a liturgia vem sofrendo ataques, né? Bem,
Basta dizer o quanto esses protestantes, né, não têm a nossa liturgia, eles não têm os nossos sacramentos, não acreditam naquilo que a gente acredita a respeito, por exemplo, da Eucaristia, ou mesmo do matrimônio, né? Às vezes o batismo é até aceitável, o batismo deles, mas de uma forma geral eles combatem aquilo que a gente acredita que está nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, que é o centro de toda a liturgia nossa. Então, para resgatar a fé, porque o povo foi se esvaindo, o povo foi perdendo a fé. Então, muito cristão sem fé, muito católico sem fé verdadeira. Como resgatar? Daí nasceu um movimento litúrgico, né? Lá no meados do século passado, do século XX, lá depois das guerras, né? Havia uma ideia de renovação geral e havia gente preocupada em resgatar a fé da igreja, na igreja dos católicos. E aí começou um movimento litúrgico, porque se via isso, precisamos resgatar a oração. E temos que fazer a igreja rezar para ela acreditar e ela não ser enganada e não perder a sua fé. A fé tem que ser abastecida na oração, né, na liturgia. Então o movimento litúrgico vem para isso, para como fazer o povo participar e aí está mais protegido dos ataques. Bem, esse movimento cresceu, né? Tem alguns livros célebres, o próprio Bento XVI, o Ratzinger, né? Veio a ser próximo das pessoas, né? Desse movimento, né? Ele tem um livro que ele escreveu, O Espírito da Liturgia, que tem o mesmo título de um livro que foi um marco desse movimento litúrgico, com o livro de Romano Guardini, com o mesmo título, Espírito da Liturgia, que deu um alicerce bom para esse movimento litúrgico. Mas aí veio o Vaticano II, veio a reforma litúrgica com o Vaticano II, que pretendia estar nesse movimento de fazer a gente conseguir participar melhor e estar assim mais protegidos, mas acabou que a turma já sem fé entrou nisso e começou a fazer um trabalho de destruição terrível. Então hoje a gente vê muitas celebrações onde a fé da igreja não se manifesta ali, não está presente mais ali. Né? Então, quando a gente fala da necessidade de ter um módulo sobre liturgia, é pensando nessas coisas. Como vamos participar dessa vida da igreja, a alma da igreja que está na liturgia, e assim proteger a nossa fé. Como é que a gente vai ter uma oração adequada à nossa fé, que nos sustente na hora dos desafios, dos conflitos? Então é nisso que a gente vai tocar. Agora, então entrando, agora vocês têm a apostila. Essa primeira parte, né, a gente está falando da criação, né? São dois pontos do Catecismo da Igreja Católica, falando da criação. A criação, tem um debate aí até grande entre o pessoal do Darwin, da evolução e tudo, né? E o criacionismo, né? de que Deus que criou tudo. E, na verdade, isso é bobagem. A questão não é outra. Como é que a coisa começou? Né? Porque mesmo Darwin ninguém explica. Tem Big Bang, né? Mas de onde veio o Big Bang, quem fez, não se sabe, né? Então, as explicações são todas insuficientes. Mas quando a gente fala de criação, é que as coisas não existem sem alguém que as sustenta em existência. A criação é algo que continua, é algo presente, né? Tem um salmo que diz: se o Senhor tirar o seu respiro, elas voltam ao seu nada, né? Então aqui está sendo sustentado porque Deus quer.
Se Deus não quiser mais, se deixar de ter a vontade dele empenhada, tudo desmorona, tudo se desfaz. E essa criação que Deus fez com as suas perfeições, com as suas belezas, ela está em curso, porque ela ainda não chegou à sua forma última. Então é uma criação que está acontecendo, né? Então a gente tem que ter essa noção, né? Deus está fazendo, né? As coisas estão porque Deus está. Jesus disse certa vez para o pessoal: meu pai ainda trabalha e eu também. Deus está em trabalho, né? E a grande manifestação de Deus, onde a gente enxerga essa ação de Deus, é olhar a criação acontecendo. É algo que está acontecendo. Não é o que foi feito, não, é algo que está acontecendo. Então, esses dois capítulos aqui do Catecismo falam um pouco disso, né? Só lendo aqui, foi criada em estado de caminho para uma perfeição última, ainda a atingir, e que a Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação em ordem a essa perfeição. Está sendo conduzido por Ele. Deus guarda e governa pela sua providência tudo quanto criou. Ele guarda e governa, atingindo com força de um extremo ao outro e dispondo tudo suavemente. Porque tudo está nu e patente a seus olhos, mesmo aquilo que depende da futura ação livre das criaturas, né? Deus, na sua criação, criou liberdade, né? Seres humanos livres, que ainda vão fazer as suas escolhas, mas até o resultado desse conjunto de escolhas humanas, Deus já sabe onde vai acabar. E o 308, esse daqui é muito... ele vai um passo adiante, né? Ele diz: esta é uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. 2 pontos. A verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em toda a ação das suas criaturas. Em toda a ação das suas criaturas, Deus está agindo, né? Então, se eu jogo isso daqui, teve uma ação de Deus. A criatura, criatura, a chave, criatura, a mesa, tudo Deus está agindo nisso aqui. Em toda a ação das criaturas tem um Deus por dentro ali. É Ele a causa primeira que opera nas e pelas causas segundas, né? Então, óbvio, se eu joguei essa chave, eu sou a causa segunda. É Deus que produz em nós o querer e o operar segundo o seu beneplácito. Ele faz a gente ter certas atitudes, certos comportamentos, conforme Ele decide. E ainda lhe diz: longe de diminuir a dignidade da criatura, essa verdade realça. Tirada do nada pelo poder, sabedoria e bondade de Deus, a criatura, separada de sua origem, nada pode, porque a criatura sem o Criador esvai-se, né? Se acaba. Então, muito menos pode atingir o seu fim último sem a ajuda da graça, né? Então, a gente nem pode existir sem ter o Criador nos dando a condição de existir, e nem a gente chega aonde precisa chegar, a criação não chega aonde precisa chegar sem a graça de Deus. Então, a gente não vai atingir o que precisa sem essa ajuda, sem essa presença de Deus. Então, isso é muito importante em termos de liturgia, quando a gente fala de linguagem simbólica, né? Esse é o título dessa primeira aula, linguagem simbólica, porque o símbolo está falando disso. Eu tenho que reconhecer na criatura algo que está por detrás da criatura. E aí eu tenho que ter uma sabedoria para fazer isso. Nada é simplesmente o que está assim, né? Então, a gente vai ver mais isso aprofundando mais adiante. Mas vamos guardar isso. Aqui tem um trecho de São Boaventura falando disso em relação aos anjos, porque os anjos também são criaturas, né? E aqui ele vai dizer como
como você consegue enxergar no anjo, Deus está nele ali. Em cada anjo Deus está. Então, quando Deus está no anjo, o anjo faz o que ele precisa fazer. Então, tem um resumo aqui de São Boaventura, falando de ações de Deus através de cada tipo de anjo, né? Então, por exemplo, tem Deus rege como princípio nos principados, né? Caiu no meio deles, né? Então tem o coro dos anjos, que são os principados, que regem, né? Mas é Deus regendo através deles. Os princípios, as leis da natureza, as leis da biologia, tudo isso são princípios, né? Onde Deus rege as coisas através desses anjos, que são esses principados, né? Então é bonito ver como, além da natureza visível, tem toda essa natureza angélica junto também. Porque por que um astro é atraído pelo outro? Porque tem uma lei da gravidade, né, que o Newton descobriu lá, mas não foi ele que inventou a lei já havia, ele só descobriu que existia, que os corpos se atraem, né, proporcional à massa, inversamente proporcional à distância, né, tem essa força de atração, a gravitação, né? Isso foi Deus que botou na natureza. Então tem um princípio que rege isso, né? Uma lei, um princípio. Que aqui é um principado, um anjo com essas leis todas da natureza. E a força que faz atrair, uma virtude que faz a força agir, né? Regida pela lei, né? Então você tem todas essas coisas da natureza acontecendo, Deus agindo através dos anjos, né? A chave caiu por causa dessa lei da gravidade, né? E tem anjos que fazem essa lei está acontecendo. Algumas a gente conhece bem, outras a gente não conhece, né? Além dessas leis da natureza físicas, as leis da biologia, dos instintos, tudo isso são forças, né? Princípios onde Deus age, né? Através das suas criaturas. Mas tem as leis morais também, né? Tem todo tipo, as leis. Por tudo isso se vê que Deus é tudo em todas as coisas. Bem, depois então dessa parte, falando das criaturas, falamos até dos anjos como criaturas, onde Deus está agindo nisso. Aí vamos para o Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio, né? Então, como eu falei, no Concílio Vaticano II, né, desembocou no concílio todo esse movimento litúrgico, toda essa preocupação de como dar maneiras dos fiéis não perderem mais a fé. E uma maneira super central e importante é a liturgia. Isso desemboca no Concílio Vaticano II. Qual é o primeiro documento que o Concílio Vaticano II lança? Sacrosanto Concílio, documento sobre a liturgia. Então ali ele dá as diretrizes de como deve ser a liturgia para que o cristão possa participar com fruto, né? Como melhorar as coisas, né? Das diretrizes. Ele não entra no específico de mudar o rito para isso, ou para aquilo outro, né? Ele dá linhas gerais de direção. Mais tarde houve a mudança do rito, né, para esse rito atual do Papa Paulo VI. Mas as diretrizes já vieram aqui desse documento, o Sacrosanto Concílio, primeiro publicado pelo Concílio Vaticano II. E aí eu trago aqui alguns pontos. O ponto 2, já, onde ele diz, liturgia, pela qual, especialmente no sacrifício eucarístico, na missa, né, se opera o fruto da nossa redenção, né? A nossa redenção acontece, frutifica aí, na liturgia. Ela contribui em sumo grau, ou seja, em grau máximo, para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja. Então tem uma natureza autêntica e tem uma que não é autêntica.
É uma igreja que não é autêntica, não é a verdadeira igreja. Então, precisa da liturgia para a gente viver e expressar, encarnar na nossa vida a verdadeira igreja, o ser igreja. E aí ele diz, a verdadeira igreja que é simultaneamente, e aí ele vai dar dois componentes que a igreja tem que ser. A igreja é assim, ela é humana e divina. Se você fizer uma igreja só humana, não é a verdadeira. Ou só divina, não é a verdadeira. Tem que ser humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis. Tem a parte visível e a parte invisível. Empenhada na ação, ela tem ações, mas ela dada à contemplação, a essa oração silenciosa, quieta. Então, por um lado tem as ações, mas por outro lado tem o silêncio, a oração. Presente no mundo e todavia peregrina. Então, essas duas coisas têm que estar juntas, tem que unir essas coisas. Se separa, só fica num dessas pernas, não anda, não é verdadeira igreja. Não é. E ainda tem mais, não apenas tem que ter essas duas coisas, mas ele diz, mas de forma que nela, o que nela é humano se deve ordenar e subordinar ao divino. Então tem o humano e o divino, mas quem comanda é o divino. Não pode ser comandado por uma vontade humana. Quem comanda é a vontade divina. O visível subordinado ao invisível. A gente vê coisas aqui, mas estão ligadas a coisas invisíveis, que não estão sendo vistas, não são visíveis. A ação, aquilo que eu rezo, aquilo que eu vejo na contemplação, na oração, é que comanda o que eu vou fazer. Primeiro tem que fazer a oração para depois ter ação. E o presente, o que eu faço no presente, está ligado à cidade futura que buscamos. Não é para acabar aqui agora, não é para resolver, é para ir para o céu. Então o concílio já coloca como é que tem que ser a vida da igreja e como a liturgia é a maneira de você garantir isso, dar condições para que a gente viva com esses dois componentes em cada um deles. Depois eu pulo lá para o 7. Portanto, qualquer celebração litúrgica, qualquer celebração litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdote de seu corpo, que é a igreja. Então aqui também é uma definição importante. Quem é o sujeito da liturgia? Quem é? É Cristo e a igreja. É o Cristo total, cabeça e membros. Então quem faz a liturgia é Cristo e nós, igreja, o corpo de Cristo. É Cristo com seu corpo. O Cristo que não está visível, mas o corpo dele está visível. Então, o invisível e o visível estão presentes. O divino e o humano estão presentes. Mas quem que comanda? O invisível, o divino. Então o que é humano... Então, Cristo, sacerdote, seu corpo, que é a igreja... Qualquer celebração, por ser obra de Cristo, sacerdote, seu corpo e a igreja, é ação sagrada por excelência. É ação sagrada, é algo sagrado por excelência. É excelente no seu ser sagrado, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. Não tem nada, nenhuma outra ação pastoral, ação que você queira de igreja, que se compare à liturgia. Não tem esse impacto que a liturgia vai ter. Não tem eficácia que a liturgia tem. Então, por isso que a liturgia é o centro da nossa vida. Porque a gente não consegue nada na mesma eficácia que através dessa ação da liturgia. Nenhuma outra ação da igreja. E aí a gente pula para o 10º ali. Contudo, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Então, toda a ação nossa é para conseguir fazer uma liturgia bem feita.
E toda a força para agir vem de fazer uma liturgia bem feita. É da liturgia que vem a força, né? E a força nos leva a conseguir fazer melhor a liturgia. Na verdade, o trabalho apostólico ordena-se a conseguir que todos os que se tornaram filhos de Deus, pela fé e pelo batismo, se reúnam em assembleia para louvar a Deus no meio da igreja, participem do sacrifício e comam a ceia do Senhor. Todo o trabalho apostólico é para a gente formar uma assembleia litúrgica, onde a gente celebra o sacrifício do Senhor, louva a Deus, agradece o seu sacrifício e participa, né, do corpo e do sangue do Senhor. É para isso que eu batizo, porque se não for batizado não vai poder fazer. E para ser batizado tem que ser catequizado, tem que ser evangelizado, né? Tudo isso é para o sujeito depois ir lá. Porque é lá que ele vai viver o seu cristianismo plenamente. Né? Então, aqui está, olha, quem está dizendo isso é o documento, Sacrosanto Concílio, os papas reunidos no Concílio Vaticano II, estão declarando isso para a gente. Eles viram isso, o Espírito Santo colocou para eles isso. E a gente tem que, poxa, então, cara, eu acho que ser cristão preciso disso. Precisa celebrar bem uma liturgia. Né? E dali você vai buscar o que eu preciso para chegar lá. Como é que eu chego lá? O que é celebrar bem? Então a gente já sabe que se você está em pecado, o pecado mortal, é bom você se confessar antes de participar de uma celebração litúrgica. Eu tenho que estar com a consciência limpa diante do meu Deus, porque eu estou me encontrando com Ele ali. Para ter um bom encontro com alguém, eu não posso ter uma pendência com ela, com essa pessoa. Né? Como é que eu vou me encontrar se eu tenho uma... Não, vamos sanear aqui as coisas e aí a gente parte para esse maravilhoso encontro que é a liturgia. Bem, então isso coloca bem os pontos aí para o nosso caminho porque depende de cada um. A importância é dada, né? Os pastores lá, os bispos lá nos dão isso, mas depois se perde. Se a gente aqui não pega essas coisas e traz para si, não caminha. Bem, o Santo Padre, o Papa, aí na próxima, né, em 2022, ele fez essa carta apostólica Desidério Desiderave. Desejei ardentemente, né, comer com vocês essa ceia. Essas são as palavras de Jesus. Desejei ardente. É um desejo ardente do Senhor estar conosco na liturgia, na missa, na Eucaristia, nas celebrações. Né? E aqui ele vai falar da água. Né? Um exemplo, a gente estava falando da criação, as criaturas, como que Deus ele está por detrás de cada coisa, e aqui ele vai falar como Deus está por detrás da água. E como a gente tem que, ao olhar para a água, perceber tudo de Deus que está ali ligado à água. Senão não vou entender o que é uma água na liturgia. Então ele faz uma retrospectiva, né? Ele chega a dizer, é comovedor o modo como isso acontece. A oração de bênção da água batismal revela-nos que Deus criou a água precisamente em vista do batismo. Quer dizer que ao criar a água, Deus pensava no batismo. Lá, antes não existia nada, ele já estava pensando, vou fazer a água, ele já está pensando no batismo. Já é para o nosso batismo. Batismo de cada um de nós, e que esse pensamento o acompanhou no seu agir ao longo da história da salvação, todas as vezes que com desígnio bem determinado se quis servir da água. Então ele usando da água, é Deus usando da água. É como se depois de ter criado a tivesse querido aperfeiçoar para chegar a ser a água do batismo. Então, e assim a quis encher de movimento do seu espírito que pairava sobre ela. Está lá em Gênesis, né? No início o espírito pairava, chocava as águas, né?
esse verbo pairava lá, alguns dizem que pode ser chocava as águas, o Espírito, né? Para que contivesse em germe a força de santificar. Usou-a para regenerar a humanidade no dilúvio, né? Noé, né? Cobriu, recomeçou de uma semente pura a humanidade que estava totalmente corrompida, né? Pelas águas, o dilúvio. Dominou-a, separando-a para abrir um caminho de libertação no Mar Vermelho. Então, no Mar Vermelho, ele abre as águas, os judeus, os israelitas passam, os egípcios morrem nas águas. Então, é uma separação, que ele usa as águas para isso. A água faz isso tudo. Consagrou-a no Jordão, nela emergindo a carne do verbo repleta do Espírito, né? O batismo de Jesus, a carne do Filho, ali quando ele tem batismo, né? O Espírito Santo aparece, está sobre ele, a voz do Pai, a trindade inteira, e ele ali. No Sábado Santo, o padre bota o círio que representa Jesus, ele mergulha na bacia da água, das fontes das águas batismais. Né? Então, tudo isso é o significado de água. Por fim, misturou-a com o sangue de seu Filho, dom do Espírito inseparavelmente unido ao dom da vida e da morte do Cordeiro imolado por nós, e do lado transpassado a derramou sobre nós. Quando, né, o soldado, né, abre o lado de Jesus, jorrou sangue e água. Ele está falando dessa água. E ali sempre os padres viram o início dos sacramentos. A água do batismo está ali, jorrou desse coração aberto de Jesus. Isso é a água. É nessa água que fomos submergidos para que pelo seu poder pudéssemos ser enxertados no corpo de Cristo e com ele ressuscitar para a vida imortal. É nessa água. Então, água. Então, a gente, sabendo disso, temos que ter uma relação com a água diferente. Eu, depois que me dou conta disso, até quando eu vou tomar banho, Senhor, essa água que tocou Jesus, a água de tudo isso que o Papa... Isso é linguagem simbólica. A água é muito mais que só água. É Deus que faz pela água. Aí ele, pulando aqui para o 26, o assombro é parte essencial do ato litúrgico, porque é uma atitude de quem sabe que se encontra perante a peculiaridade de gestos simbólicos. É um assombro. A gente se depara com isso tudo aqui, você fica assim, cai o queixo, né? Você fica realmente assombrado. Que isso? Estou diante de uma coisa imensa, porque é Deus que está ali. E o enlevo de quem experimenta a força do símbolo, que não consiste em remeter para um conceito abstrato, mas em conter e exprimir na sua concreção aquilo que significa. Então não é um símbolo, então eu sei o significado, então não, é você entrar, né, naquilo que está acontecendo. Então, estou assistindo um batizado, estou vendo a água escorrendo, né? Você não está vendo só água escorrendo, não. Você não sabe, não, a água significa isso, a água é por isso. Não, estou vendo o Espírito Santo, né? Estou vendo a ação de Deus. Né? Santo Ambrósio vai dizer, eu vejo, enquanto os olhos da carne veem a água, os olhos da fé veem o Espírito Santo sendo derramado na alma da pessoa. Você está vendo além. Então tem o sinal visível, mas a coisa invisível é a mais importante. E eu estou vendo mesmo, né? Tanto é que aquela criancinha sai dali, eu quero beijar ela. Antigamente na igreja era assim, saiu um batizado, eu vou beijar porque é uma coisa santa. Né? Nada é tão sagrado quanto a liturgia que faz a gente ser santo, ser puro totalmente de Deus. Saiu do batismo, está templo do Espírito. Você vê isso quando aconteceu ali. Então cada sacramento tem essas coisas. A questão fundamental é, portanto, esta:
Como recuperar a capacidade de viver em plenitude a ação litúrgica? Tal era o objetivo da reforma do concílio. É como a gente vai viver em plenitude essas coisas. O desafio é muito exigente, porque o homem moderno, não do mesmo modo em todas as culturas, mas ele perdeu a capacidade de se confrontar com o agir simbólico, que é uma característica essencial do ato litúrgico. É um agir simbólico. E o homem não entende mais, perdeu, né? Principalmente aqui no Ocidente, os orientais, né? Você vai na liturgia dos ortodoxos, da Igreja Oriental, eles têm isso muito mais vivo. Eles respiram muito mais isso. Esse ver através do visível o que é invisível. Através dos gestos humanos, o que Deus está fazendo. Mas a pós-modernidade, em que o homem se sente cada vez mais perdido, aí vai falar da nossa realidade, do nosso mundo, né? O homem cada vez mais perdido, sem referência de qualquer tipo, privado de valores porque tornados indiferentes, tudo tanto faz quanto fez, órfão de tudo, numa fragmentação em que parece impossível um horizonte de sentido. As coisas têm que ter um significado, senão não vale a pena. Né? O sofrimento, as dificuldades, o esforço sem significado é horrível. Mas hoje é difícil achar o significado das coisas. Isso é ainda agravado pela pesada herança que nos deixou a época anterior, feita do individualismo e subjetivismo. Eu, por mim mesmo, meus gostos, que mais uma vez remetem para pelagianismo, ou seja, o homem com seus esforços, é ele que se basta. E o gnosticismo, né? Que é uma coisa que fica muito intelectual apenas, bem como de um espiritualismo abstrato que contradiz a própria natureza do homem, porque nós somos espírito encarnado e, portanto, capaz em si mesmo de ação de compreensão simbólica. Nós somos simbólicos, né? Você, quando abraça uma pessoa, é o corpo dela que você está abraçando, mas é ela. Né? É um gesto de carinho àquela pessoa, né? Que você não vê a pessoa, você vê o corpo dela apenas. Você dá um presente para alguém, você cumprimenta alguém, você fecha um acordo com alguém, você aperta a mão, você fala, né? Tudo isso são coisas que se endereçam à pessoa, que não é visível diretamente. Então, nós somos uma parte visível, uma parte invisível, uma parte interior, uma parte espiritual. Né? Os sentimentos, né? As vontades, os desejos, está tudo lá dentro, não está. Às vezes, as expressões, a gente tem como expressar o nosso interior, mas ele não é visto diretamente. Então, nós temos nós vivemos simbolicamente. Então, então existe em nós essa capacidade, né? Não é algo distante de nós, esse simbolismo que a liturgia traz. É algo que já acontece, a gente apenas deixou de olhar como devia. Aí a gente pula aqui para o 41. De quanto dizemos sobre a natureza da liturgia, resulta evidente que o conhecimento do mistério de Cristo, questão decisiva para a nossa vida, conhecimento do mistério de Cristo, conhecer Cristo, questão decisiva para a nossa vida, não consiste numa assimilação mental de uma ideia. Eu tenho um conceito, tenho as coisas, né? Posso fazer um diagrama, posso escrever, fazer uma planilha, tem tudo desenhado, né? Mas não é isso, não é uma ideia, não é mas uma real implicação existencial com a sua pessoa. Uma implicação existencial. A minha existência tem que se encontrar com a pessoa. Pessoa a pessoa. Nesse sentido, a liturgia não diz ao conhecimento, e a sua finalidade não é primeiramente pedagógica, embora também ensine, né? Mas é o louvor, a ação de graças pela Páscoa do Filho, cuja força de salvação alcança a nossa vida. Louvor e ação de graças pela Páscoa do Filho. Estou louvando
pessoa a pessoa, a sua pessoa diante das pessoas divinas, Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade. Você está louvando essa Trindade, agradecendo a Páscoa, né? Que o Pai te deu um filho, que pela sua Páscoa te deu uma vida nova, te abriu um caminho novo. A liturgia, você está se encontrando com Deus para viver esse momento. Por isso que é uma coisa existencial, não é uma coisa intelectual, é algo que eu faço, que acontece comigo. Quer ver a diferença? Eu posso ter um texto, né, que eu passo para alguém. É diferente eu dar uma ordem para alguém. Né? Se você tem um subordinado, você diz, faça isso. Você não está só comunicando um texto, você está dando uma ordem, ele tem que obedecer. Se ele não obedecer, vai ter consequências. Né? Então é diferente, tem mais do que só o texto. Compreendi, sei fazer, qual é o verbo, o sujeito, né? Entendi tudo. Não, é mais do que isso. Tem uma ordem sendo dada. O sujeito que pede a moça em casamento, né? Você quer ser minha esposa e tal. Não estou só comunicando conceitos. A vida está implicada aí. A existência está implicada. Né? Estou indo a gente não pode tratar a liturgia como sendo uma coisa só conceitual. Né? É a nossa vida que entra ali. É isso que ele está insistindo aqui para nós com isso. Né? A celebração diz respeito à realidade do nosso ser dóceis à ação do Espírito que nela opera, até que Cristo seja formado em nós. Ser dócil, você é movido pela ação do Espírito e é para que Cristo seja formado em cada um de nós. Não é para outra coisa. Repito, né, a plenitude de nossa formação é a conformação a Cristo. A nossa formação, somos formados como cristãos quando estamos conformados a Cristo. Temos a forma de Cristo. E ele insiste, repito, não se trata de um processo mental, abstrato, mas de chegar a ser Ele. Eu sou o Cristo. Cada um aqui tem que ser um Cristo. Porque você está com o Espírito de Cristo em você. Você é o corpo de Cristo. Você é Cristo aqui. E eu vendo você, eu vejo Cristo aqui. E a liturgia que leva e que permite isso acontecer. É para isso acontecer. É esta a finalidade para a qual foi dado o Espírito, cuja ação é sempre só. A ação do Espírito é sempre só. Só é essa. Só é isso que o Espírito faz sempre. Fazer o corpo de Cristo. É assim com o pão eucarístico, é assim para todos os batizados, chamado a tornarem-se cada vez mais aquilo que recebem. Aquilo que receberam em dom no batismo, isto é, serem membros do corpo de Cristo. Então, assim como o padre, né, estende as mãos e chama o Espírito Santo sobre as espécies, né, do pão e do vinho, para que se tornem o corpo de Cristo, ele fala depois as palavras de Cristo. Então, o Espírito Santo atua, esse milagre de transformação, e é isso que quer fazer na gente também. A gente que está ali também está sobre nós o Espírito Santo para nos fazer corpo de Cristo. Depois o padre é corpo de Cristo, na hora que você vai comer, corpo de Cristo, amém. Estou vendo o corpo de Cristo. Ah, mas não está vendo o pão? Estou vendo o corpo de Cristo. Mas e a Assembleia? É corpo de Cristo. Estou vendo o corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo está ali nos fazendo corpo de Cristo. Cara, é tremendo isso, gente. Então, a potência disso. Se a gente não presta atenção, se a gente não se empenha, se a gente não entrar, a gente perde. Sérgio, a maioria dos católicos não tem essa noção, né? Que significa de fato a liturgia. Que é esse, pelo que eu entendi aqui, que é esse caminhar para a participação do sacrifício de Cristo. Né? E que participando desse sacrifício a gente consegue
caminhar nesse caminho para a salvação, né? Para o céu, que é o objetivo de Deus para nós. Então, a maioria dos próprios católicos, dos católicos que participam da liturgia, não tem essa noção. O mais triste para mim às vezes, me deparar com o fato de que mesmo muitos padres parece que não sabem mais. Parece que nem os seminários ensinam mais as coisas como elas são. Isso é muito profundo. A gente ler isso daqui, entender, né, que essa liturgia, ela não é só simplesmente participar da missa para você comungar. Isso. A gente está ali recebendo o Espírito Santo ali, a gente está ali vivenciando com Jesus o sacrifício que ele fez e com isso também caminhando na nossa salvação, porque ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos dá o discernimento de como a gente deve agir para seguir esse caminho, né? Olha, Jesus, quando mandava os discípulos, né, para pregarem, além de ele dizer, vai e anuncia o reino, né, mas também faz milagres, sinais de poder de Deus, da presença de Deus, né, expulsa os demônios e tudo, né, tinham esses sinais, né. Hoje o milagre que a gente tem que assistir e ver para a fé crescer, né, é na liturgia. Você está lá vendo o milagre, né? Está lá diante, né, de Deus agindo, né? Você está lá agradecendo ao Pai que te deu o Filho para te salvar, né? Você está reconhecendo, você está tomando posse disso. Isso é para mim. Então você está dando, Deus me amou e se morreu por mim. Você entra nessas realidades, nessas coisas que estão acontecendo ali. Você é participante, né? E você celebra esse Deus bendito. E quando você entrega o sacrifício perfeito que a gente não é capaz de dar, o louvor perfeito a Deus, né? É Jesus que é perfeitamente obediente e totalmente isento, totalmente puro. Ele faz a entrega dele ao Pai por nós, né? E reata, né, a nossa relação com o Pai. Nós estamos reatando a nossa relação com o Pai ali, né, nesse momento. E depois que por Cristo, com Cristo, em Cristo, né, a vós, Deus Pai, o sacerdote entrega, né? A gente disse lá no começo, recebe o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, pelas mãos do sacerdote é entregue ao Pai. Ao Pai reconciliou conosco. O que a gente faz a seguir? Pai nosso, que estás no céu. Aí você faz a oração perfeita, a oração que Jesus deu para nós fazermos a oração certa, completa. Pai nosso, que estás no céu. Porque agora o céu está aberto, estamos juntos. Pai nosso. Não tem nenhum impedimento entre nós. Pai nosso. Que eu santifique teu nome. Certo, só entrando aí nisso que a Simone falou, que a maioria, né, dos católicos, nós, muitas vezes, né, não sabemos, por isso a importância da música na liturgia, né, uma música silenciosa, mais calma, né, porque senão uma missa barulhenta, uma missa muito agitada, te dispersa, você não vê os sinais, você esquece, porque você está preocupado em cantar, em balançar a mão e não sei o quê, e é isso aí, por isso que se pede, né, uma música mais tranquila, uma missa silenciosa, menos barulho possível, que é para você justamente ir absorvendo tudo isso e entendendo, lembrando desses sinais. Mas é importante ressaltar que não basta você ter uma cartilha que diga os princípios, tem que ser assim, então mede, né, que ritmo, até ritmo tal pode, ritmo tal. Não é nada disso, isso não basta, isso é apenas intelectual, tem que ser algo de coração, né? A gente foi quinta-feira lá, rezar o terço, né? Acho que foi na quinta-feira, a senhora que estava na liturgia na última quinta-feira, né, que a gente fez as leituras, não foi? Foi domingo que a gente fez as leituras.
e depois eu e a Ângela, depois o padre veio fazer a homilia, teve o evangelho, a homilia, e ele, terminando a homilia, ele se voltou, poxa, o jeito que você deu me tocou. Você também falou para a Ângela. Tocou. Porque quando eu vou fazer a leitura, eu estou pedindo ao Espírito Santo para entrar nas minhas palavras e tocar os corações. Eu estou ciente que é isso aqui que tem que acontecer. Tem que ser um encontro com o Espírito, né? E o que a gente faz humanamente tem que ser canal para a ação de Deus. E quem está falando na proclamação da palavra, né, é pelo Espírito que nos comunica Jesus. Então, essas coisas têm que estar acontecendo. Se eu estou aberto a isso, a minha intenção é fazer isso, o Espírito corresponde, né? Na medida que eu estou entregue ao Espírito, né? Esteja com o coração aberto, esteja puro, né? O Espírito faz, e às vezes tem, a ponto do padre, na homilia, ter que parar para vir e dizer, poxa, a forma que vocês leram foi tão boa que fiquei tocado. Antes da missa, a gente precisa ter aquele momento de entrar já na oração, pedindo ao Espírito Santo esse dom de sabedoria, de entendimento, para que na hora da missa, cada palavra que for dita, ela entre no nosso coração e faça essa mudança que ela se propõe a fazer, né? Essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento também, para que a gente possa, Sim, de fato, louvar Jesus, de fato, vivenciar aquele sacrifício que ele faz. É como se a gente fosse de novo para o Sermão da Montanha, né? Eu vi isso. Ensinando a gente, e a gente está ouvindo aquilo, as palavras que vem dele. Porque Mas o Espírito Santo que está ali, é Jesus que está ali falando para a gente, como isso é. Cara, é muito forte a palavra na liturgia da missa, né? É a mesma no mundo inteiro. Está sendo proclamado no mundo inteiro. É uma coisa que é sobrenatural, né? Lógico que quem vai ler, se não sabe ler, né? Às vezes bota uma criancinha ali bem intencionada e tal, ou bota alguém que tem dificuldade, atrapalha. O som atrapalha. Então, leia em casa antes. Que aí quando você estiver lá mesmo, que o som você vai lembrar que você já leu em casa e vai fazer o efeito, porque você está aberto. Leia em casa antes. Olha, não se trata de um processo mental abstrato, mas de chegar a ser Ele. Você é transformada em Cristo. É essa a finalidade pela qual foi dado o Espírito, cuja ação é sempre e só fazer corpo de Cristo. Essa, aí, 42 ali, essa implicação existencial acontece em continuidade e coerência com o método da encarnação, por via sacramental. O método da encarnação é que Jesus chega a Maria, né? O anjo chega a Maria e diz, ó, Deus quer entrar. Você vai dar o sim, você aceita. É por aí. E aí Deus se faz carne. Depois vai nascer, vai ser visível. Mas é Deus, não há carne. Isso tem que acontecer na liturgia para isso. É encarnação de novo. Encarnar em nós. A liturgia é feita de coisas que são exatamente o oposto de abstrações espirituais. É feita de pão, vinho, azeite, água, perfume, fogo, cinzas, pedra, tecido, cores, corpo, palavras, sons, silêncios, gestos, espaço, movimento, ação, ordem, tempo, luz. Tudo isso está imbuído de Deus. Todas essas coisas têm. As cores, as formas, os gestos, os tempos, tudo é usado por Deus ali para se comunicar, para ter um encontro conosco. Toda a criação é manifestação do amor de Deus. Desde que o mesmo amor se manifestou em plenitude na cruz de Jesus, toda a criação é atraída por Ele. Toda a criação é atraída para servir Jesus.
É toda a criação que é assumida para ser posta ao serviço do encontro com o Verbo encarnado, crucificado, morto, ressuscitado, que subiu ao Pai. Você vai ao encontro, está tudo ali, né? É a criação, elementos da criação são utilizados para permitir a gente ir ao encontro de Cristo Jesus, ter esse encontro profundo com Ele, né? Entrar numa intimidade com Ele, através dos elementos, né, que são separados para a liturgia. Tal como canta a oração sobre a água da fonte batismal, mas também do óleo do Santo Crisma, e as palavras da ação do pão e do vinho, frutos da terra e do trabalho do homem, né? Então, várias orações remetem a isso. Aqui, olha. A liturgia da glória a Deus, eu acho muito bonito isso, a liturgia da glória a Deus. Não porque nós possamos acrescentar algo à beleza da luz inacessível em que Ele habita, né? Nós vamos dar glória a Deus não porque a gente, né, vamos botar enfeites nele, ele vai ficar mais bonito. Não, não é isso. Ou a perfeição, a gente também não acrescenta nada, a perfeição do canto angélico que ressoa eternamente nas moradas celestes. Então, existe um canto, né? Tem esse louvor que o Deus já recebe sempre dos anjos. O nosso não vai, né? A liturgia da glória a Deus, porque nos permite aqui na terra ver a Deus na celebração dos mistérios, e ao vê-lo ser vivificados pela sua Páscoa. Nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, por graça, fomos restituídos à vida com Cristo. Somos a glória de Deus. Então, somos vivificados, né? Na celebração, ao vê-lo ser vivificados. Então você vai lá para ver. E ao ver, acontece uma coisa em você. Se você vê Deus ali, se você vê realmente o que Deus está fazendo ali, você é vivificado, você recebe vida. Nós que estávamos mortos por nossos pecados, somos restituídos à vida. Somos a glória de Deus. Aí ele cita Irineu, que diz: a glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem consiste na visão de Deus. Se já a revelação de Deus na criação dá a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai através do Verbo é causa de vida para os que veem a Deus. Ele é vida, ele causa vida. Ver a Deus, estar diante de Deus, nos muda. Você não sai igual. Você está diante de Deus, é outra coisa. Muda você. Né? Tem coisas em você que começam a germinar. Coisas que estavam meio mortas começam a viver em você. E certas coisas começam a morrer também, coisas que não estão te atrapalhando. Está para isso. Eu tenho que fazer esse encontro, ver Deus ali, agindo, através dos sinais todos, né, que a liturgia bota ao serviço, né, desse encontro com Deus. Todos os sinais. A música, né, como a Patrícia estava falando, a música é super importante para dar, mas também o ritmo, os gestos, né, todo caminhar ali. O silêncio é muito importante. O Papa Francisco tem falado às vezes disso, da gente recuperar mais os momentos de silêncio, porque chega horas que não tem palavra, não tem nem música que exprima o que está acontecendo. Só tem uma coisa: silêncio. Tem que ter um momento de silêncio. Ou às vezes uma oração feita com mais cadência. A oração do santo, né? Se você presta atenção ao prefácio, o que é dito lá, tá? Resume isso tudo aqui, e que culmina em você junto com a igreja celeste, com os santos, com esse coral que ele falou aqui, que está diante de Deus, dos santos, louvando. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, é a tradução original.
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana. Então, então você entrou nisso, você né? Viajou aí. A gente tem que entrar nessa hora e viajar. É interessante ver no Apocalipse esse santo. O santo vai lá no Apocalipse. O texto do Apocalipse, quando os anjos gritam. Tem numa visão de Isaías, né? E tem no Apocalipse esse cântico dos anjos, santo, 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 que a gente participa ali. Você está junto com eles. Não, nesse coral a tua voz está lá. Como é que eu vou fazer de um jeito qualquer, cara? Ou de um jeito que não remeta a esse louvor dos anjos? Que ritmo que eu vou botar aqui? Né? Então, vamos. Escreve Guardini, né? Guardini lembra que eu falei, né, do movimento litúrgico lá atrás, né? Anos 50, começa lá atrás. É assim que se esboça a primeira tarefa do trabalho de formação litúrgica. O homem deve voltar a ser de novo capaz de símbolos. É uma responsabilidade para todos os ministros ordenados e fiéis. Todos, ordenados é o padre e os fiéis nós. A tarefa não é fácil porque o homem moderno tornou-se analfabeto, já não sabe ler os símbolos. Quase nem sequer pressente a sua existência. Isso acontece também com o símbolo do nosso corpo, né? Que o nosso corpo tem um significado, né, que é mais do que só a biologia. O corpo é símbolo porque íntima união da alma e do corpo, né? Visibilidade da alma espiritual na ordem do corpóreo. E nisso consiste a unicidade humana, só o homem tem essa característica, né? A especificidade da pessoa irredutível a qualquer outra forma de ser vivo. Nenhum ser vivo se compara a nós, que temos esses dois componentes. A nossa abertura ao transcendente, a Deus, é constitutiva, tá na gente, já nasce com isso. Tem uma abertura ali para Deus, para o não a reconhecer leva inevitavelmente a um não conhecimento não só de Deus, mas também de nós próprios. Basta ver o modo paradoxal como é tratado o corpo, ora cuidado de modo quase obsessivo na sequela do mito da eterna juventude, ora reduzido a uma materialidade a qual se nega qualquer dignidade, trata como uma coisa qualquer, abusa do corpo de qualquer jeito. O fato é que não se pode dar valor ao corpo partindo apenas do corpo. E aí ele traz disso uma lição sobre todo símbolo. Todo símbolo é ao mesmo tempo poderoso e frágil. Se não é respeitado, se não é tratado pelo que é, quebra-se, perde a sua força, torna-se insignificante. E muitas celebrações, isso parece que acontece, se tornam insignificantes, porque não perderam essa noção do que está acontecendo, do símbolo, que é aquilo que está todo ali. Todas as coisas que estão unidas ali. Quebra essa unidade e aí perde o seu significado. Já não temos o olhar de São Francisco, que olhava o sol e que chamava irmão, porque assim o sentia. Via o belo e radiante, com grande esplendor e cheio de assombro, cantava: de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Ou seja, até fora da liturgia, contemplando a natureza, você vê Deus, estão te falando de Deus. Deus que criou aquilo, mas botou nele uma assinatura. O sol me fala de Deus. O ter perdido a capacidade de compreender o valor simbólico do corpo de todas as criaturas torna a linguagem simbólica da liturgia quase inacessível ao homem moderno. Não se trata, contudo, de renunciar a essa linguagem. Não é possível renunciar a ela porque foi o que a Santíssima Trindade escolheu para nos alcançar na carne do Verbo. Então, isso quem determinou que esse jeito foi Deus. E não tem outro jeito.
Então a missa não está sendo boa, vamos melhorar, vamos botar isso, vamos fazer assim e tal. Não, mas isso não é, esse é o jeito de Deus? É assim que Deus pensou, é assim que Deus fez para ser? Se não for, não vai funcionar, vai acontecer o que tem acontecido, né? Se esvaziam, né? E quando você vê uma liturgia com um padre, um sacerdote piedoso, né? Enche, o povo vem atrás, todo mundo quer, né? E quando faz um negócio para ser popular, que imita um show, imita outras coisas, perde toda a graça. Eu não estou ali para ver um show humano, estou ali para... Olha só a diferença, a gente está falando de ter um encontro com Deus que me faz viver, né? É outra coisa, não tem comparação, né? Das melhores missas que eu ia com a minha esposa, era uma missa às 5h30, 6 da manhã, né? Era o padre e nós, meia dúzia de pessoas, tudo silêncio, não tinha música, não tinha nada. Mas o padre tinha uma dignidade, uma precisão nos gestos, né? Um cuidado em tudo. A gente saía dali vivo, né? Eu comecei a ir nessa missa primeiro, né? Aí chegava em casa para tomar café. Né? A terceira vez ela disse: Sérgio, o que está acontecendo? Você chega dessa missa radiante. Eu quero ir lá também conhecer. Aí revezar que tinha as crianças, aí ela passou, aí eu ficava com as crianças. Mas olha como é real isso daqui, que te enche de vida. E não tem papagaiada que você faça, né? Teatro que você faça, que vai dar isso para nós. Pelo contrário, nos faz perder o que Deus quer nos dar. Bem, acho que não, depois vocês continuam aí. Vamos terminar aqui o 45, 46. A pergunta que nos colocamos é, portanto, a seguinte: como voltar a ser capazes de símbolos? Como voltar a sabê-los ler para os poder viver? Bem sabemos que a celebração dos sacramentos é, por graça de Deus, eficaz em si mesma. Mas isso não garante uma plena implicação das pessoas sem um modo adequado de se colocar perante a linguagem da celebração. A coisa acontece, mas se a pessoa não está lá, ela não recebe. A leitura simbólica não é uma questão de conhecimento mental, de aquisição de conceitos, mas é uma experiência vital, né? Você vai e tenta e vai aos poucos acontecendo, né? Você vai se tornando craque nisso. Qualquer esporte, arte e ação nossa, a gente vai, né, repetindo, procurando fazer melhor e vai vivendo mais. Em primeiro lugar, devemos readquirir a confiança na criação. Quero dizer que as coisas com que se fazem os sacramentos vêm de Deus, orientam-se para Ele e por Ele foram assumidas. De modo particular com a encarnação, para se tornarem instrumentos de salvação, veículos do Espírito, canais da graça. Aquelas coisas não são só coisas, são isso daqui, são canais da graça. Deus assumiu essas coisas, Deus atua. Note-se aqui toda a distância, quer da visão materialista, quer da visão espiritualista, né? Os materialistas, só a matéria que importa, que tem valor. A matéria pelo valor que ela tem. Não, aqui a matéria tem um valor que você não vê. E nem espiritualista. Tudo que é material não presta. Não, tem uma matéria que é santa, é sagrada, e através dela eu recebo Deus. A liturgia foge desses extremos, né? Se as coisas criadas são parte irrenunciável do agir sacramental que realiza a nossa salvação, devemos predispor-nos em relação a elas com um novo olhar que não seja superficial, mas respeitoso e agradecido. Desde a origem, elas contêm o germe da graça santificante dos sacramentos. Então, aqui vamos terminar, mas é esse novo olhar, um olhar em profundidade. Eu não posso, né, olhar só aquelas aparências e dizer que aquilo só, né? Você mesmo deu exemplo, né? Você vai na missa achando que é só isso, eu vou comungar. Não, é muito mais. Você vai perder tantas coisas, né? Então tem um olhar mais profundo, né? Procura conhecer, procura entender, procura se preparar bem. A gente vai fazer aqui o curso dos sacramentos,
mas nenhum curso vai suprir tudo. E te digo, esse é um caminho que não acaba mais, né? Esses dias encontrei um texto de Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, sobre oração, sobre liturgia e tal. E ali estou me deleitando, cara. Aí me ajuda, quando a próxima missa que eu for, já vou com mais coisa, mais abertura, mais desejo de receber, de encontrar, de estar ali naquilo tudo, né? E os santos repetem a mesma coisa que está aqui. Isso aqui é doutrina da nossa igreja. Não vamos perder isso, tá? Um momento que eu tenho ouvido muito testemunhos de conversão. Tenho identificado bastante. E muitos ex-protestantes que se convertem ao catolicismo, eles falam que é na Eucaristia, na missa. A missa. Que eles têm exatamente essa visão que muitos de nós católicos não têm. Eles sentem exatamente assim, a presença real de Cristo ali em toda a celebração, especialmente na Eucaristia. Então eles falam com muito amor, desse retorno à casa, do Pai, esse retorno à fé católica. Eles falam com muito amor à celebração da missa, da liturgia, porque eles conseguem sentir o vazio que eles não conseguiam preencher na igreja protestante, que é muita música, muito louvor, mas pouco conteúdo de fato. Então eles se sentiam vazios, ou seja, preenchido instantaneamente, mas depois ficava vazio. E que quando eles pisavam na igreja, nesse retorno, participavam da Santa Missa, eles sentiam esse preenchimento. Por isso que foi falado aqui, né? Eu estou lendo aqui e pensando nesses testemunhos como é muito real isso, né? E nós católicos, podemos participar disso todos os dias, a gente não consegue enxergar essa dimensão. Tem um caso célebre, né, do Scott Hahn, né, e até ele escreveu um livro, O Banquete do Cordeiro, é muito recomendado, que é sobre a missa e justamente desse encontro dele, ele que era protestante, e justamente numa celebração ele descobriu a Igreja Católica, né, começou o caminho dele, né, e esse livro descreve bem isso, né, o Banquete do Cordeiro. Mas tem muitos, né, cara, é que eles vão lá numa abertura para encontrar uma coisa nova, enquanto que às vezes a gente vai achando que já sei o que está lá. Vou lá para isso. Você vai para isso, fica nisso. Você está indo para isso? Não. Se é um protestante que está indo numa igreja católica, quer ver saber o que é aquilo, né? Ele vai numa humildade. Essa abertura de conhecimento a gente precisa ter. Essa abertura para a ação do Espírito Santo. Para a gente entender de fato, a gente está participando desse banquete. Amém? Então vamos pedir para Nossa Senhora nos ajudar a guardar no coração as coisas, né? A palavra diz que ela guardava tudo no coração, ficava depois meditando, né? Que assim seja para nós em relação à liturgia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.